Tudo bom, pessoal? Meu nome é Deison e eu quero falar algo aqui que não é renda passiva, mas é o mais próximo que eu cheguei disso. Então, vamos falar sobre algo aqui bem interessante que eu acredito que vocês vão gostar, uma maneira de ganhar dinheiro na internet, né? Então, para quem já me acompanha aqui no dia a dia, isso aqui é um vídeo mais introdutório, topo de funil, então de repente não é o que tu está buscando, mas se tu está começando nesse mundo aqui, principalmente tu quer ganhar dinheiro com software, esse é um vídeo para ti, tá? Eu quero falar hoje sobre software como serviço, o termo se chama SaaS, né? SaaS, que seria software como serviço, que é uma maneira que tu pode ganhar dinheiro vendendo software, alugando software, né? Ganhando recorrência. Então vamos conversar sobre isso. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo. Toda hora tem conteúdo novo aqui falando sobre como ganhar dinheiro com software. Então se inscreve aqui embaixo, clica ali, ó, se inscrever. Até vou esperar um pouquinho ali para te se inscrever. Se inscreveu? Tá, então vamos lá, porque eu quero falar hoje sobre isso, sobre essa quase renda passiva e como que tu pode ganhar dinheiro dessa forma. Então, primeira coisa, por que não é renda passiva e o que seria renda passiva? Renda passiva é tu ter um ativo que te rende dinheiro todo mês, toda hora, semestralmente, anualmente ali, sem tu ter que trabalhar para ganhar esse dinheiro, né? É um ativo que tu tem. Nesse modelo de negócios aqui que eu quero falar para vocês, dá trabalho. Mas no final das contas, se tu parar para pensar, tudo dá trabalho, né? Então, se tu fosse realmente viver de investimentos, tu vai ter que, de alguma maneira, estudar muito sobre investimento para aquele ativo, no final das contas, para te escolher o melhor ativo e te dar retorno. A vantagem desse modelo de negócios aqui é que dá trabalho, principalmente no início, né? Tu vai ter que estudar, tu vai ter que aprender sobre isso, mas com o tempo ele vai crescendo, aos poucos. Tu não precisa iniciar com tanto dinheiro assim, tá? Tu pode iniciar pequeno e ir crescendo. Foi exatamente assim que eu fiz com a minha empresa. Eu tenho uma empresa que é o eGestor, que está na minha camiseta. Deixa eu mudar aqui a tela aqui para vocês, se quiserem conhecer, egestor.com.br é um software para micro e pequena empresa, gestão, controle de estoque, controle financeiro, nota fiscal eletrônica. Tá? Eu comecei dessa maneira, a minha empresa aqui está bem grande, tá? Eu estou no estúdio aqui da empresa, que é um prédio cheio de gente trabalhando, vendendo o meu software. Então dá para começar pequeno e, se tu não tem dinheiro, né, começar a expandir. E se tu tem capital, também dá para começar com capital. De repente tu consegue acelerar o crescimento, mas no final das contas tu vai ter que estudar um pouco sobre esse meio de ganhar dinheiro, né, que seria software como serviço. Seria o equivalente, né, deixa eu colocar em termos mais fáceis. Como eu quero fazer esse vídeo aqui, é um vídeo mais introdutório, pensa software como serviço como aluguel de software, tá? Então, tu vai desenvolver um software e vai alugar, tu vai ter a recorrência. Todo mês vai ter alguém te pagando para usar aquele software. Isso é um esboço das possibilidades do software como serviço. Tu pode pensar, então, em termos de aluguel de software, tá? Então, por que é quase uma renda passiva? Imagine o seguinte, tu fez o software uma vez, tá? E tu vai conseguir vender, né? Ou não necessariamente vender, mas alugar para pessoas infinitas. Pensa em qualquer outro setor. O que tu consegue comprar ou desenvolver, né? Digamos, criar um prédio, criar uma sala comercial, um carro para alugar. O que tu consegue, um produto físico que tu consiga alugar infinitamente. No software, tu consegue alugar infinitamente, só depende de alguns poréns ali, como ir atrás de clientes, né? E de repente até tem alguns problemas que a gente tem que aprender sobre escalar um servidor, mas isso deixa para mais para diante, que não é tão complexo assim como tu pode imaginar, né? Ele é mais fácil do que tu imagina, essa escalabilidade. Começa a se tornar um problema grande se tua empresa está grande, tá? Mas como que funciona esse modelo de software como serviço que eu quero falar aqui para vocês? Vocês vão desenvolver um software e deixa eu te falar, se tu está começando aqui, não se preocupa tanto com a ideia de eu não sei programar, como é que eu vou fazer para criar um software? Calma, tá? Estuda, assiste meu conteúdo aqui. De repente, se eu não conseguir responder todas as tuas dúvidas nesse vídeo aqui, olha outros vídeos. De repente, tu vai até encontrar termos que tu não conhece ainda, mas não se preocupa com isso, tá? Começa a assistir, maratona meu canal aqui, que tu vai se acostumando com esses termos e tu vai aprendendo. Isso de aprender um setor novo
tu vai ter que aprender vocabulário, tu vai ter que aprender os pormenores, isso acontece em qualquer setor, né? Por exemplo, se tu fosse investir hoje em Bitcoin, tu só vai comprar o Bitcoin, tá tudo certo? Não, tu vai ter que estudar sobre Bitcoin, tu vai ter que entender uma série de coisas. Quanto mais tu estudar, mais seguro a coisa fica. Mesmo se tu fosse investir em algo muito arriscado, porque tu estudou, aquilo se torna menos arriscado. Então, estuda, presta atenção, calma, que eu tenho bastante coisa para te falar sobre como que tu pode ganhar dinheiro com o software como serviço. Como que funciona e qual o poder disso, né? O software como serviço tu ganha na recorrência, tá? Então, o grande diferencial é a mágica da recorrência. Imagina que tu desenvolveu um software, colocou para vender, mas ele não vendeu tanto no início. Tu conseguiu vender 1, 2 contas no primeiro mês. Ah, vou desistir, não deu certo. Só que a recorrência tem um poder que é aquele ditado, a galinha enche o papo, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, tu conquistou um cliente hoje. Durante esse mês, tu conquistou 2 clientes, tá? Não foi grande coisa. Mês que vem, tu conquistou mais 3. No outro mês, tu conquistou 10. E tu vai crescendo, né? Tu vai crescendo aos poucos. A minha empresa começou dessa maneira. A gente lançou o eGestor em 2009, janeiro de 2009. A gente colocava R$ 300 por mês em propaganda paga. Não tinha muita venda, por uma série de fatores não tinha muita venda. Primeiro, era pouco dinheiro. Eu não sabia vender, nosso software não estava pronto ainda, ele tinha uma série de problemas ainda, mas ele ia crescendo aos poucos, né? A gente vendia para um, vendia para outro, e ele foi crescendo em número de clientes. E dessa maneira, anos depois, a empresa ficou muito grande, graças a esse poder da recorrência, né? O crescimento gradual. Claro que tu vai ter alguns desafios. Vai ser criar o software, mas eu posso falar isso depois. Assiste outros vídeos aqui que eu falo sobre como que tu pode fazer para criar o software, mas tem como tu começar sabendo muito pouco sobre tecnologia, ou às vezes nada de tecnologia. Não estou dizendo que não vai ser mais fácil se tu souber sobre tecnologia, se tu sabe programar. Se torna muito mais fácil. Mas existem alternativas. Existem alternativas de pelo menos tu testar um mercado antes de tu ir atrás de um programador profissional. Tem como testar o mercado, tá? Se tu assistir outros vídeos aqui, eu explico mais sobre como que tu pode fazer isso, né? Tu pode testar o mercado de várias maneiras, sem gastar muito dinheiro, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Depois, o outro desafio que tu vai ter, vender o software. Essa parte aqui pode ser a mais difícil, mas também a mais fácil. Por que mais difícil? Porque existe toda aquela timidez das pessoas, a pessoa fica trancada em relação, como assim, eu vou bater na porta de uma empresa e oferecer, eu vou ter que ligar para alguém e oferecer, vou ter que chamar alguém no WhatsApp e falar, né? De repente existe essa tranca psicológica, mas não é uma tranca real, tá? Então, se tu realmente tem vontade, tem como ultrapassar isso e vender. Eu, nerd de computador, também tinha exatamente esse mesmo problema, ligar para alguém, falar com alguém, oferecer o meu software para alguém, eu também tinha isso. Só que a minha vontade de ganhar dinheiro era maior do que a minha timidez, do que esses empecilhos que eu colocava na minha frente ali, que nem existiam. A minha vontade de crescer era muito maior. Então, se tu tem vontade, continua assistindo o vídeo aqui, que tem sim como ganhar dinheiro. Próximo desafio que tu vai ter, cancelamento. Acontece, infelizmente acontece. Tu vai vender para alguns clientes, a galinha vai enchendo o papo aos poucos, mas no meio do caminho vai ter gente que vai pedir o cancelamento. Por vários motivos. Ele não gostou do teu software, ele não usou o teu software, né? Então, por qualquer outro motivo. Por exemplo, já aconteceu em relação ao cancelamento, eu já paguei uma academia por 6 meses e não fui, né? Então, às vezes tu vai fazer um software excelente e as pessoas simplesmente não vão usar. Isso vai acontecer, né? Só tu vai ter um trabalho, e existem técnicas. Teve pessoas que já passaram por exatamente esse problema, eu já passei por isso, por esse problema, mas não só eu, mas eu também estudei sobre isso, né? Estudei como várias empresas de software como serviço do mundo fizeram para evitar esses cancelamentos. Então tem jeito, calma que tem jeito de tu evitar o cancelamento, diminuir o cancelamento aos poucos. Mas só quero te dizer que existe esse desafio sim, trabalhando com software como serviço. Se tu for ver, o nome do meu canal aqui se chama Vivendo de SaaS, e porque eu vivo disso, né? É o que me sustenta hoje, são meus softwares. Eu alugo esses softwares, né? Eu tenho esse serviço e as pessoas me pagam mensalmente
para usar o meu software. Então, o nome é verdadeiro. Eu realmente vivo de software como serviço e eu acho que existe muita oportunidade no Brasil e no mundo ainda para ganhar dinheiro com software como serviço e as pessoas não estão percebendo isso. Elas vão para vários outros negócios, querem ser várias outras coisas, né? Eles querem fórmulas mágicas de crescimento rápido, mas tem coisas mais sustentáveis, mais na rocha, né? Tá construindo uma casa na rocha do que simplesmente fazer essas coisinhas que os gurus da internet vendem como fórmulas mágicas, né? Então, o software como serviço é um dos melhores negócios do mundo. Inclusive, no Vale do Silício, eu não tenho certeza, mas acho que 40% dos investimentos que aconteceram no Vale do Silício nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, 40% foi em empresas de software como serviço e vários unicórnios surgiram no modelo de software como serviço. E deixa eu comparar um pouco aqui, então, só para vocês terem uma ideia, comparar a ideia de tu alugar software comparando com imóveis. Eu vivo numa cidade pequena aqui no interior do Rio Grande do Sul, um aluguel de um imóvel, digamos que um aluguel de um imóvel de uns 40 metros quadrados para uma pessoa morar, ou de repente um casal morar muito apertado, deve custar cerca de 700 a 1.000, mil e poucos reais por mês o aluguel. É o que o dono desse imóvel ganharia. De repente, em grandes capitais, esses valores seriam muito maiores, né? Mas seria esse valor. Vamos puxar aqui para minha cidade, então, que são preços mais redondos para a gente pensar. R$ 1.000 por mês. Agora imagina que tu quer viver de aluguel, tu quer ter essa renda passiva vivendo de aluguel. Só que tu quer ganhar R$ 20.000 por mês. Tu vai precisar, digamos que tu aluga por R$ 1.000 por mês, tu vai precisar de 20 imóveis dando R$ 1.000 por mês. Tu tem dinheiro para comprar 20 imóveis? Não tem, né? É muito difícil as pessoas terem essa possibilidade. Mas um software, tu desenvolve um software e tu consegue alugar para muito mais de 20 pessoas. Por exemplo, o meu software aqui está em torno de R$ 200 por mês. As pessoas pagam hoje para usar o meu software. Todo mês me pagam R$ 200. Né? Então, eu tive todo o trabalho de desenvolver aquele software lá no início, eu ainda tenho um certo trabalho de manutenção do software hoje, mas eu consigo alugar infinitamente. Para te ter noção, aqui na minha empresa, o meu maior gasto hoje não é desenvolvimento de software. O meu maior gasto aqui é folha de pagamento de equipe de vendedor. Por quê? Porque eu quero crescer muito. Eu quero que a minha empresa cresça muito. Então eu acabei contratando uma equipe de vendedores, pré-vendedor e vendedor, uma estrutura gigantesca aqui para vender o máximo possível. De repente, tu não quer esse nível de crescimento que eu tenho aqui, né? Daí tu pode regular isso. Hoje, se eu perceber que não está vendendo tanto quanto precisaria, eu posso muito bem diminuir essa equipe de vendas e pegar mais lucro para mim. Então, o software como serviço tem essas vantagens. E tu sabe quais são as 3 vantagens, as famosas 3 vantagens do software como serviço, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos? Recorrência, escalabilidade e equity. O que isso significa? Recorrência, tu ganha todo mês, né? Então, tu vendeu em janeiro, se não deu problema, se teu software não é muito ruim e tu não perdeu um monte de clientes, agora, em julho, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, tu vai estar recebendo por aquele cliente que tu vendeu em janeiro. E se o mês de julho não foi tão bom assim em vendas, tu não tem que se preocupar tanto porque tu vendeu em janeiro, fevereiro, março, abril, tu vendeu para vários clientes, então tu tem esse poder da recorrência. Escalabilidade, o que isso significa? Se tu for... como é que tu vai escalar compra de imóveis se tu não tem dinheiro? E o aluguel não permite que tu compre um monte de imóveis. Aquele dinheiro ali não é proporcional ao que te permitiria comprar mais imóveis, né? Então, o software como serviço tem essa possibilidade de escalabilidade. Tu consegue vender para muitos clientes e o custo dele não aumenta proporcionalmente à venda do software, né? Então, existe isso no software como serviço, essa possibilidade de escalabilidade. E equity. Equity é o sonho de todo investidor. Todo investidor quer um ativo que tenha equity. O que significa equity? Que tu consegue vender para outra pessoa
porque aquela marca, aquela estrutura que tu construiu ali vale dinheiro. Por exemplo, o e-gestor, a minha empresa, eu poderia vender para ti amanhã, meus clientes não precisam nem ficar sabendo que eu vendi essa empresa para ti, tu continua mantendo o meu software, né, no teu software, no caso, né, se tu comprar, e tu continua ganhando dinheiro, então tu consegue vender. Então isso é equity. Vou te dar alguns exemplos de software como serviço. O meu software é gestor, software de gestão para micro e pequena empresa, controle de estoque, controle financeiro, nota fiscal eletrônica, tudo que uma micro e pequena empresa precisa para começar a gerir uma empresa, tem nesse software, o e-gestor. Quiser conhecer, egestor.com.br. Outros exemplos de SaaS mais famosos, o Canva. O Canva é um software para fazer edição de imagens, né? Tu faz, por exemplo, a thumb desse vídeo aqui do YouTube, eu fiz no Canva. Gmail é um software como serviço. Ah, mas o Gmail é gratuito. Eu pago o Gmail. Por que eu pago o Gmail? Porque a gente usa o Gmail dentro da nossa empresa aqui para os nossos funcionários. Então, para mim é pago, né? De repente tu usa @gmail.com, de repente é gratuito. Ou melhor, é gratuito, né, para ti. Mas para minha empresa aqui a gente paga. Netflix é outro software como serviço. Slack, que é muito usado em muitas empresas aí. Salesforce, que é um software de CRM para empresas, grandes empresas. Né? Então, também é outro software como serviço. RD Station, que é um software brasileiro de automação de marketing, também é muito famoso, cresceu muito, foi comprado pela TOTUS há uns anos atrás, há poucos anos atrás. Estão gigantes, receberam um aporte muito grande de dinheiro ali, foram comprados. E esses são alguns exemplos de software como serviço. Quer se aprofundar, então, em software como serviço, se interessou por esse negócio, olha os outros vídeos que eu tenho aqui. E deixa eu te contar outras coisas sobre software como serviço. A gente tem uma comunidade no Facebook que a gente fala sobre isso. Eu vou deixar o URL aqui na descrição. Lá, enquanto eu estou gravando esse vídeo, tem uma comunidade com mais de 8.000 membros, 8.000 empresários de software como serviço que tu pode conversar. Totalmente gratuito, clica aqui embaixo para participar. Tá? É isso por hoje, espero que tenham gostado desse conteúdo aqui, uma maneira de ganhar dinheiro na internet sem necessariamente precisar mostrar a cara, né? Não precisa ser um influenciador, tu vai fazer um software, vender na internet, ganhar dinheiro na internet sem necessariamente mostrar o rosto. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até os próximos vídeos.